Olá, bom dia. No programa Odontologia em Destaque de hoje, continuaremos a conversar com o professor Ayrton, esclarecendo algumas dúvidas que ficaram sobre o atendimento em crianças. Estamos de volta hoje conversando com o professor Orlando Ayrton de Toledo. Ele é mestre e doutor em odontopediatria, ele é professor orientador no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UNB e coordenador do curso de especialização da VOADF, um dos grandes nomes da odontologia em nosso país. Professor, muito obrigado pela sua presença e bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho, professor, dos acidentes. Criança, como a gente sabe, não para, né? Então, é muito comum a gente ter casos de crianças que tiveram dente que saíram da boca, foram abulsionados. Qual a orientação que o senhor pode passar? Esses dentes, eles têm como ser reaproveitados, encaixando novamente da onde eles saíram, ou não tem como encaixar esses dentes? A traumatologia dentária é um campo vasto, relativamente vasto dentro da odontologia. E é também um campo de atuação do endodontista. Os endodontistas também preocupam-se com traumatismo, mas exclusivamente com relação aos dentes permanentes. Em odontopediatria, nós estudamos os traumatismos que acontecem na primeira dentição, chamada dentição de leite ou dentição decídua, e também com traumatismo dos dentes permanentes, porque nós tratamos da criança, nós atendemos os nossos pacientes, tanto na fase de dentição primária, ou decídua, como na fase da chamada dentição mista, que seria melhor até, mais cientificamente, né, chamada de dentadura mista, até a definição da dentição permanente. Então nós temos frequentemente problemas de traumatismo. E como você disse, a criança não para. Os traumatismos acontecem, a criança começou a engatinhar, ou está começando a andar, ela tropeça, cai, bate aqui, bate ali, depois, mais tarde, vem os brinquedos, brincadeira dentro da piscina, né, com bicicleta, e as causas são inúmeras, e aí vem os problemas. E não são só aqueles de perda do dente, como você citou. Muitas vezes os dentes, eles são esfoliados, quer dizer, eles perdem-se, o dente sai inteirinho. E é quando se cogita, reimplanta o dente ou não reimplanta. Mas há também as fraturas. Às vezes são só fraturas da coroa do dente, aquela parte do dente que aparece na cavidade bucal. São fraturas, às vezes fraturas da raiz, que não aparece, mas a radiografia vai mostrar que houve fratura da raiz, ou o dente fica com mobilidade. Quando não são fraturas, são as chamadas subluxações e luxações. Subluxação é quando não acontece propriamente o deslocamento do dente, mas ele pode ficar com mobilidade e, claro, com bastante dor. E as luxações, quando o dente sai mesmo do lugar e se desloca para fora, para dentro, né, lateralmente. E também as intrusões, quer dizer, o dente vai para dentro. Dependendo então do sentido do traumatismo, não é? Do impacto, do sentido do impacto, o dente ele tá caminhando, está irrompendo, então aí bate e ele volta, ele é intruído, ele fica, às vezes pensa que até o dente desapareceu, mas ele está lá, ele foi intruído, ele está lá dentro, e a radiografia vai revelar a posição do dente. De modo que veja que é um capítulo vasto, tem muitas espécies de traumatismo, mas é um campo nosso, é um campo importante. Principalmente porque eu gostaria de lembrar que o traumatismo dentário, ele é visto sempre como um caso de urgência. Quer dizer, os pais devem ser orientados a procurar o dentista imediatamente, o mais cedo possível. E os dentistas, principalmente os especialistas, e nós estamos coordenando um curso de especialização, eles são orientados no sentido de atender sempre o caso de urgência. Atender seja sábado, domingo, feriado, e às vezes impede que ele vá ao cinema, ou então está passeando, está no passeio. Se ele for solicitado, ele deve procurar o consultório, levar a criança para o atendimento, porque quanto mais cedo, quanto mais depressa o atendimento for feito, melhor é o prognóstico, melhor as possibilidades de sucesso no tratamento. Então, como orientação, nós podemos dizer para o paciente procurar imediatamente o profissional. E ele faz o quê? Ele leva o dente, não leva, se ele achou, né? Porque às vezes ele nem acha o dente que foi esfoliado, que saiu da cavidade. Qual a orientação que o senhor pode passar? Já vi que a sua preocupação maior é com os dentes que são perdidos, os esfoliados, né? Mas em todos os casos existe a urgência. E o que deve fazer o profissional? O profissional vai agir de acordo com o caso.
Então ele precisa primeiro fazer um diagnóstico do caso. O diagnóstico implica no conhecimento da verdade, o que existe realmente. E as radiografias são muito importantes para esse diagnóstico. Ele faz o diagnóstico clínico, saber se o dente tem mobilidade ou não tem. Vai fazer o diagnóstico radiográfico também, saber se o dente está, existe o dente ou perdeu-se, e então, ou saber qual é a posição do dente. Se pode lesar, no caso do dente decíduo, do dente de leite, se o deslocamento dele pode lesar ou não o dente permanente. Há essa preocupação também, né? Então, ele precisa saber exatamente. Como você se referiu novamente à perda do dente, há casos em que os pais têm o cuidado de preservar o dente. Quando viram que o dente saiu, às vezes um, até mais de um, dois, então eles se pegam o dente, né? Lavam ou nem lavam e levam para o dentista. Mas isso é importante, porque muitas vezes há a possibilidade de reimplante e dentário. O reimplante até com uma possibilidade grande de sucesso, se ele for feito em boas condições. Professor, vamos mudar um pouquinho o foco, vamos falar de hábitos bucais. É muito comum a criança chupar dedo, roer unha e outros hábitos que possam causar problema na formação da arcada dentária. O que o senhor pode falar a respeito desses hábitos bucais? Os hábitos bucais, esses a que você se referiu, chupar dedo, eles estão entre aqueles hábitos que se chamam não nutritivos ou hábitos indesejáveis. São expressões diferentes para diferenciá-los de outros hábitos, que podem ser hábitos bucais também, mas são relacionados até com a nutrição. Então nós precisaríamos iniciar por dizer que até a origem desses hábitos, ela merece uma cuidadosa consideração. E nós sabemos que a criança, quando nasce, ela nasce já portando um chamado reflexo. É um reflexo de sucção. Entre outros reflexos, o reflexo de sucção, que é uma ação de caráter neuromuscular, que envolve então inervação e musculatura da boca. E ninguém precisa ensinar a criança, porque é reflexo. Então ela é dotada ao nascer. Então, colocou a chupeta, ela suga. Colocou o bico, né, do seio materno, também ela suga. Então, ao menor estímulo, ela faz a sucção. Isso porque a criança, né, nós não é só a criança, nós somos mamíferos. Então nós precisamos sugar para nos alimentar, para receber o leite materno. Muito bem. Então nós poderíamos começar a buscar a origem aí. Porque a criança então suga e aprende a utilizar a sucção como alimentação. Então nesse caso são hábitos de sucção. Que há outros hábitos. Hábitos de sucção. Começa por aí. Bom, então é importante que a criança faça sucção? É, muito importante. Quando a criança suga, primeiro ela está se alimentando, então ela recebe alimentação para o corpo. Mas ela recebe também atenção maternal. Os psicólogos nos ensinam que isso é muito importante. A criança, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho. Então, esse envolvimento da mãe, de pegar a criança e amamentá-la, isso é muito importante para a criança do ponto de vista psicológico, para o normal desenvolvimento da criança. Professor, é muito comum as mães confundirem o primeiro molar permanente com um dente descido. Como orientá-las a respeito disso? Essa confusão é feita porque os primeiros molares permanentes, eles nascem ou irrompem atrás do último dente decíduo, do último molar decíduo. Então, ninguém percebe, os pais não percebem que está nascendo outro dente lá atrás, que não precisou cair nenhum dente decíduo para que o permanente viesse irromper. Então, essa é a confusão. E agora, qual é a importância de saber isso? A importância é que ele deve ser preservado, ele deve ser limpo, deve ser cuidado, muito bem cuidado, porque é o dente-chave para a dentição permanente. Então, toda a evolução da oclusão na dentição permanente está fundamentada na erupção do primeiro molar permanente. Professor Ayrton, muito obrigado pela sua presença. Eu é que quero, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, agradecer por mim e pela odontopediatria. A todos que nos assistiram, muito obrigado pela sua audiência e não esqueçam, semana que vem, mais uma vez, Odontologia em Destaque. Saúde bucal é qualidade de vida.